Ok, agora sim, tudo bem? Boa noite. Muito bem, gente. Chegando então, mais uma semana, quase pré-semana paz, né? Quase. Amanhã sai a nota da redação do vestibular, o ENEM, para quem fez a prova. Então, a gente está numa semana bem intensa, né? De muitas coisas, muitas informações. E hoje, nessa nossa aula, então, nós vamos retomar o gênero artigo e o gênero resposta argumentativa, né? Mandei para vocês a proposta em PDF. Nós vamos seguir uma linha parecida com a da semana anterior, tá? Então, a gente trabalha duas modalidades para que a gente consiga fechar o ciclo dos textos cobrados, né, na etapa do PAS que você vai fazer prova, né, que você tem prova na semana que vem. Daí, o que eu queria combinar com vocês que vão, né, assistir ao vivo ou quem vai assistir depois. Como a nossa prova já é na próxima semana, tá? Então, o que é importante que você coloque aí como orientação sobre os, digamos assim, períodos de envio da tua redação. Para que eu consiga dar devolutiva desse texto antes, né, da nossa aula do PAS, eu gostaria de pedir para que vocês me mandassem até o dia 16, que é o domingo agora, né, dessa semana, para que eu consiga fechar, né, devolver as correções de vocês com bastante tranquilidade até o dia do PAS, que é dia 23, tá bom? Depois eu mando isso escrito, né, no grupo. A nossa próxima aula do dia 18 será uma revisão final, então a gente vai trabalhar com uma revisão, né, sobre pontos que são importantes do desenvolvimento da prova. E aí, então, efetivamente, quem está aí com algum textinho atrasado, né, talvez não conseguiu fazer no prazo da semana de aula por conta de outras demandas, tenta colocar isso como meta, né, como organização pessoal, para que você me entregue até o dia 16, tá bom? Depois eu mando lá no grupo, como eu disse, para que você consiga não esquecer, né, se organizar em relação a essa informação. Muito bem, vamos lá então, começando com a nossa proposta de artigo e de resposta argumentativa. Vou projetar aqui para que vocês também consigam acompanhar a leitura, mas eu mandei no grupo aquele material que eu mandei lá para vocês, então, se, né, possível, já abre enquanto eu faço aqui a projeção, né, para que a gente comece efetivamente. Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês lerem primeiro a proposta da resposta, depois do artigo, e aí a gente trabalha as duas situações de produção, tá? Só um instante que eu estou projetando aqui também, para que vocês consigam organizar. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Isso, ó, então, primeira proposta de resposta argumentativa, tá, gente? Mesmo que ela tenha sido cobrada a resposta recentemente no vestibular, é importante lembrá-los que isso não significa necessariamente que a UEM não poderia cobrá-la numa situação do PAS, tá bom? Então, para quem fez, né, o vestibular, talvez está pensando, Pro, mas você acha que eles dariam resposta no PAS, mesmo tendo cobrado no vestibular? Podem fazer isso com toda segurança e certeza, tá? Então, vamos juntos ler o comando. Na sequência, a gente discute aqui os pontos de argumentação. Ó, então, ele diz assim:
Realmente, né, perdão, recentemente você notou que vários influenciadores digitais que você segue passaram a divulgar suplementos alimentares que prometem maior bem-estar. Dessa forma, como usuário de redes sociais, você ficou preocupado com a constante busca por bem-estar atual, impulsionado pelas redes sociais. Assim, você decidiu participar do Fórum de Discussões Positividade Saudável, no qual responderá, então, a seguinte questão: por quais razões o uso excessivo de redes sociais impulsiona a cultura do bem-estar como mercado lucrativo? Considerando os seus conhecimentos, ideias dos textos de apoio, seu texto deve contextualizar o tema, justificar a resposta por meio de argumentos, apresentar uma conclusão, não assinar, e o seu texto deve ter entre 15 e 22 linhas, sem deixar linhas em branco entre as linhas escritas. Muito bem, gente, então vamos lá. Nesse comando, tá? O que fica muito evidente, né, na nossa leitura? Nós vamos perceber que aqui, basicamente, você tem uma proposição que contextualiza, né, o desenvolvimento. Essa contextualização vai ser citada na produção da resposta, e a gente vai, na sequência, observar que ele cita também quem é você, né? Qual que é o seu papel social, usuário de redes sociais. E aponta, por fim, que você decidiu participar desse fórum, tem um nome esse fórum, tá? Então, assim, pode acontecer de ter nome o fórum, né? O espaço de publicação, se existe um nome, então a gente vai considerar que a existência desse nome é, de fato, assim, uma referência que você vai depois mencionar também lá na sua produção, tá bom? Em relação, gente, à pergunta por quais razões o uso excessivo, tá, de redes sociais impulsiona a cultura do bem-estar como mercado lucrativo, e aí, então, quando ele pergunta por quais razões, ele está te conduzindo a qual percepção? Ele trouxe, né, uma marcação de por que, então, isso é uma realidade. Ele não te perguntou se você acha que é ou não. Ele já perguntou por quais motivos que o uso excessivo das redes sociais impulsiona, motiva, desencadeia a cultura do bem-estar como mercado lucrativo. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esse tema, sobre ideias de argumentação. Como caiu resposta agora, né, recente, nessa prova. Então, como eu falei para vocês, necessariamente, muitas pessoas me perguntam se, tendo caído resposta, se ela poderia aparecer cobrada novamente. Ela poderia sim, tá? Então, anota comigo os elementos desse comando, tá bom? Vamos lá? Então, ó, contexto motivador. Você notou que vários influenciadores que você conhece, né, que você segue, passaram a divulgar suplementos alimentares que prometem maior bem-estar. Então, esse é o contexto motivador, tá? Esse é o contexto motivador. Muito bem. Um pouquinho para frente, daí a gente tem ali qual informação importante, né? Um pouquinho para frente, o emissor. Então, a gente tem bem marcadinho ali o emissor, né? Que você é um usuário de redes sociais. Então, a gente tem bem clara essa relação também ali apresentada, tá? O emissor, então, usuário de redes sociais. Ele diz que você decidiu participar do fórum de discussões, então ele cita o nome desse fórum, como eu falei, a gente vai usar esse nome também. Olá, pessoal. Então você pode pôr ali com bastante clareza a definição do suporte, tudo bem? E aí,
a pergunta, que é a nossa base temática, por quais razões o uso, então ele marca bem certinho, né? Excessivo das redes sociais impulsiona a cultura do bem-estar, né? Como mercado lucrativo. Então, nesse caso, a pergunta ela é o tema da nossa proposição. E sendo o tema da nossa proposição, a gente precisa mencioná-la como base, como construção daquilo que a gente vai propor na sequência. Então, fica como orientação já essa primeira leitura. Vamos agora falar dos argumentos, tá, gente? Então, vamos lá. Quando eu penso, né, na cultura do bem-estar, vou anotar aqui com vocês no chat, a gente vai conversando, tá? A cultura do bem-estar, ela é o nosso principal ponto de discussão dessa proposta. E a cultura do bem-estar, ou em inglês, cultura wellness, vou pôr aqui, ó, wellness. O que é a cultura wellness ou a cultura do bem-estar? Então, é aquela forma de agir, né? Então, seriam comportamentos, pode pôr essa definição, tá? Acho que eu coloquei legenda, peraí, gente. Só um instante, coloquei legenda, agora foi. Ó, então, coloque aí que é um comportamento, tá? Comportamento voltado à busca por saúde e bem-estar a todo custo. Então, o que é a busca pela saúde e o bem-estar a todo custo? É quando, por exemplo, então, para a pessoa, tudo gira em torno de ela viver mais e viver melhor. Aí você vai dizer assim, Pro, mas isso é bom, não é? Porque a pessoa está fazendo algo positivo. Tudo que é obsessivo, né? Então, o comando trouxe ali o uso excessivo das redes sociais impulsiona como mercado lucrativo. Ele não está perguntando se a cultura do bem-estar é algo bom ou ruim, né? Ele está perguntando se o uso excessivo das redes impulsiona, né? Se gera para todo mundo a sensação de que esse é um mercado lucrativo. Então, essa indústria, você pode pôr aí, que isso que eu estou anotando por enquanto é uma construção de base temática, né? Então, se a gente parte agora para um ponto seguinte, você vai pôr lá de modo bem importante, né? Vamos lá, para a gente propor essa lógica de desenvolvimento. Ó, então, ele diz assim: sequência. Ele diz que isso tem a ver com a indústria, tá? Vamos lá, indústria do bem-estar. Então, se tem um comportamento voltado a isso, se esse comportamento vai, né, direcionar essa relação, então é como se, vamos pensar um pouquinho, é como se a gente estivesse aí pensando em produtos que promovam, né? Então coloca aí, ó, produtos e hábitos que promovam, tá? Então, produtos e hábitos que promovam o bem-estar e saúde barra longevidade da população. Muito bem. Então, vamos seguir essa linha aqui, tá? Então, produtos e hábitos que promovam bem-estar e saúde, ou seja, viver mais, viver melhor, né? Seria basicamente essa ideia de desenvolvimento, certo? E aí, se a gente passa um pouquinho agora para a sequência,
Vamos pensar, então, na pergunta. Primeiro, a gente está entendendo o que é, né, o referencial temático, a gente está entendendo o que significa essa lógica temática, né? Então, vamos lá. Seguindo, próximo ponto, se a gente pensa aqui por quais razões que o uso excessivo das redes sociais impulsiona isso. Então, a nossa pergunta, como eu disse, ela não é uma pergunta que te faz pensar se a cultura wellness é positiva ou negativa, mas ela te faz pensar em por quais motivos, por quais razões que o uso excessivo das redes sociais vai promover, né, vai gerar esse tipo de comportamento. Então, por que, que as redes sociais usadas excessivamente impulsionam? Ó, então anota essa palavra: impulsionam, estimulam, induzem, né? Impulsionam, estimulam, induzem a essa situação, tá? Então, seria, dentro dessa lógica, uma situação que te colocaria para pensar se é isso mesmo. Vamos lá. Então, vou dar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho, ok? Dar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho. E aí, a gente já imagina uma sequência depois de possíveis argumentos, tá? Vou dar um minutinho para vocês pensarem, para eu não atropelar vocês. Um minuto e eu já dou condução. Vamos lá.
E aí, gente, vamos lá. Então, se vocês tivessem que pensar, né, dessa forma, vamos lá. O que que a gente precisa, né, na verdade, trabalhar? Ó, a Ana já mandou, então, que as redes sociais impõem padrões, metas a serem alcançadas, e a gente pode dizer assim, que então estimula a propagação desse tipo de cultura, porque esse é um espaço de grande estímulo, né? De estilo de vida perfeito, de metas a serem alcançadas, exatamente, tá? Isso mesmo. E aí, vamos pensar no seguinte ponto agora, um outro possível argumento, né? A gente pode dizer que esse uso, então, excessivo impulsiona porque é um espaço de estabelecimento de metas, né? Exatamente, isso aí. E aí, se a gente pensar, bom, em todos os aspectos, né? Vamos lá, se a gente pensa assim, por qual outra razão isso é, então, impulsionado? Eu posso propor porque existe, né? Então, se a gente colocar aqui o papel dos influenciadores, tá? Então, o papel dos influenciadores em promover produtos, né? Por meio das publicidades, né, gente? Então, não podemos esquecer, ó, das publicidades, né? Então, o papel dos influenciadores em promover produtos por meio das publicidades, certo? E trazer isso para uma discussão que fosse assim, o quanto esse estímulo, então, ele cria, né, uma relação de novo ideal de vida, né? Então, a Ana colocou sobre imposição de padrões, mas a gente também não pode esquecer, então, do caráter comercial que se desenha nesse cenário, né? Então, é bem importante aqui que a gente traga essa linha de desenvolvimento, né, para que a gente consiga fazer essa abordagem de forma crítica aqui, tá bom? Então, o papel dos influenciadores em promover produtos por meio das publicidades. Então, junto com esse dos influenciadores, coloca aí para mim, ó, é o caráter, então, comercial que as redes sociais tem, né? Então, por qual outro motivo que impulsiona? Porque vai, então, associar, né, isso como um outro produto, como uma meta. Muito bem. Bom, sobre repertórios, né? Então, a gente poderia. O comando aqui eu não coloquei pedindo exemplos concretos e dados, mas a gente poderia pensar, ó, no documentário, vou citar aqui duas ideias, tá? Documentário Dilema das Redes. Ok, Dilema das Redes. Por que que o documentário Dilema das Redes ele é importante? Ele aborda, então, como o espaço das redes sociais está relacionado, vamos lá, né? Como ele está relacionado ao comércio, né? A venda, tá? Então, comércio barra venda de produtos e estilos de vida que vendam produtos, tá? Então, a gente poderia usar o dilema das redes como um possível referencial, tá bom? Eu posso pensar, gente, em influenciadores mesmo. Então, vocês pensaram na Virgínia? A Virgínia seria um exemplo, né? Virgínia Fonseca, ela tem uma linha de produtos fitness, tá? E esses produtos fitness que ela vende, o tempo todo ela usa, né, a rede social dela para promover, ok?
Outra famosa aí que trouxe mais recentemente um produto que ganhou bastante repercussão, acho que vocês vão lembrar mais do que eu aí, do nome dela, né? Quem é que lembra da Antonella Braga, né? A Antonella lançou uma linha de pirulitos, como é que é, Ana? Você lembra? Nome? Ou José, não sei se o José, acho que o José saiu. Ó, a Antonella, é verdade, é um pirulito fitness, não é? Um pirulito sem açúcar, Antonella Braga. Agora, gente, esqueci o nome do pirulito. Ah lá, meu Deus, Ana, como que você não sabe? Antonella Braga, deixa eu olhar aqui rapidinho o nome, gente, só um pouquinho, que eu vou pôr aqui para vocês, porque seriam referências interessantes, tá? Peraí, Antonella Braga, pirulito, ficou super famoso, custa um absurdo o pirulito. Spice. Não, peraí, não é isso não. Qual a marca? Chic. Aqui, ó. Ó, então, Antonella Braga, que é uma influenciadora, né, que tem milhões de seguidores. Então, ela lançou, ó, esse nome aqui. Chic. Peraí. Chic. Isso. Essa é a marca dela, que é, então, assim, um pirulito, né? Pirulito zero açúcar. Ou seja, promovendo esse universo fitness, né? Uma outra figura muito conhecida que tem produtos também desse contexto fitness é o Cristiano Ronaldo, o jogador, né? O Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, então, assim, ele também tem uma linha muito grande de produtos ligados ao universo fitness, né? Esse universo de padrão fitness aí, tá? Então, nesse caso, se a gente pensar que nessa situação a gente precisaria de um desenvolvimento que tocasse em exemplos, né, em situações da rede social, seria legal que a gente olhasse para esses pontos, mas também, ó, então eu vou pôr aqui para vocês de novo uma parte do texto motivador, né? Volto aqui um pouquinho para vocês olharem, supondo que você falasse assim, tipo, você, Ana, que falou, eu não lembro de ninguém, socorro, né? Então, no próprio texto de apoio, a gente teria algumas ideias, né, sobre isso. E aqui tem a ideia do pertencimento, né, que você falou, Ana, sobre se sentir parte de um movimento, né, de novo ideal estético. No texto 1, tem pesquisa, né, mostrando esse fato de quanto isso né, imposto nesse ambiente. Então, se eu não tivesse dois exemplos ou um repertório externo, eu poderia buscar como base para construir meu desenvolvimento, sim, tá bom? Então, a gente pode colocar isso como sugestão aí da argumentação, certo, gente? Então, para a resposta argumentativa, são ideias. Agora, a gente vai revisar o artigo de opinião, né? Segundo o gênero do dia da nossa análise aqui revisional. Vamos lá. Ó, então, vou dar um minutinho para que vocês possam, de novo, aí ler. Então, agora, a proposta 2. Vamos lá, vou dar um instantinho para vocês lerem. E aí, na sequência, faço, né, a mesma orientação. Então, um minutinho para ler com atenção os pontos de desenvolvimento desse comando. Vamos lá.
Vamos lá, gente, então, ó, no nosso artigo, né, então vai que vem um artigo no Passo, vai que, né, vai que. Ó, então, vamos pensar um pouquinho. Você é um psicólogo, perfil social do emissor, coloca essa observação, você tem recebido em sua clínica muitos pacientes que desenvolveram problemas na saúde mental devido à busca excessiva por bem-estar, tá? Dessa forma, você decidiu redigir um artigo de opinião que será publicado nas suas redes sociais para alertar acerca da relação entre a positividade tóxica das redes sociais e a busca obsessiva pelo bem-estar, considerando seus conhecimentos, ideias, os textos de apoio. Seu texto deve contextualizar o tema, apresentar argumentos e contra-argumentos e concluir com ações de combate. E nesse texto eu pedi a assinatura, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, já te dou resposta sobre esse ponto, tá, Ana? Ó, então, o emissor é o psicólogo, o contexto motivador. Você se deparou com muitas pessoas, né, mais recentemente, desenvolvendo problemas na saúde mental por conta da busca excessiva pelo bem-estar, tá? Então, né, relacionando esse contexto, vai publicar nas suas redes sociais um artigo para alertar, certo? Acerca da relação entre a positividade tóxica e a busca obsessiva pelo bem-estar, tá bom? E, tendo em vista isso, então, vai desenvolver usando ali as referências do roteiro de desenvolvimento. Mas o principal ponto, então, né, você tem um papel social que não é aluno do ensino médio, um papel social um pouquinho mais formal. O contexto envolve uma situação também mais formal, né, nesse cenário aí exposto, e a gente tem um pouquinho à frente, né, ali na sequência, a marcação de um contexto que motiva a busca por essa exposição, e você tem que opinar, então vejam, ó, você vai expor, né, no seu texto, o quão negativo, né, então olha só, a relação entre a positividade tóxica das redes e a busca obsessiva pelo bem-estar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem claramente, né, esse processo que seria assim: qual é a ideia de positividade tóxica das redes e a busca obsessiva pelo bem-estar? Seria basicamente uma situação que a gente pode chamar de parecida com a resposta. Essa situação, né, digamos assim, trouxe um contexto de crítica, então ela vai alertar sobre a relação, quer dizer, o quanto esse espaço midiático, é isso aí que você escreveu, tá, Ana? Que a Ana colocou, a busca excessiva pelo bem-estar está relacionado à idealização de uma vida perfeita. Então, seja porque na mídia, né, a gente tem um processo muito esclarecido de criação desse ideal, né? Seja porque a gente tem essa relação sequencial ali de vida perfeita, né? Então é isso mesmo, tá? Seria isso aí. Então, nesse cenário, o que eu queria que vocês pensassem sobre o artigo? O artigo, ele vai cair para qual perspectiva? Um texto um pouquinho mais crítico do que a resposta, né? Então, no caso do artigo, vocês vão ser um pouquinho mais ácidos, pode usar a mesma base argumentativa, né? Por esse ponto que a Ana colocou aqui, basicamente, tem o mesmo ponto de partida, na mesma relação exposta, e essa relação, então, ela vai principalmente ser colocada em que contexto? Ó, então, eu vou levar em conta que eu, como psicólogo, vendo as pessoas tendo problemas associados a isso, eu vou o tempo todo alertar, ó, cuidado com o simulacro. É uma simulação isso.
Eu, como psicólogo, vou dizer que nem tudo aquilo que parece na rede social é de fato, que existem resultados que são moldados para meramente vender produtos. Então, durante a minha argumentação no artigo, né, eu vou usar os argumentos e contra-argumentos. Eu vou oscilar entre os pontos de, por exemplo, ali contra-argumentação, né, para que a gente consiga trazer mais criticidade nessa redação, tá bom? Então, de modo geral, né, vamos pensar assim, a gente vai considerar, de modo geral, essa relação bem nítida, né, bem esclarecida de proposição, certo? Então, cuidado para não ser muito informalzinho, porque, né, vamos pensar aí com a gente, o psicólogo, então, ele não vai dizer, e aí, galera, né? Ele vai por um caminho um pouquinho mais formal, assim, de desenvolvimento, mas ele vai fazer esses alertas, essas retomadas críticas durante o texto. Então, esse comando pediu argumentos e contra-argumentos, né? Então, embora muitos pensem que os resultados milagrosos, né, expostos por produtos sejam realidade, é preciso lembrá-los que as redes sociais criam, né, simulam uma expectativa de vida perfeita que se afasta muito dessa situação. Então, vai, né, seguindo esse caminho aí, tá? É importante que a gente tenha isso. Também, se a gente for considerar assim, ó, posso olhar para esse item C bem cuidadosamente, né? O item C está dizendo que você vai concluir propondo formas de combate, né? Então, se eu vou concluir propondo formas de combate, então cuidado com esse item, porque ele está salientando que você tem que considerar essa realidade. Então, vai bastante, sim, por esse caminho, né, de argumentação essa situação proposta. Tudo bem, gente? Bom, então, para essa semana, resposta e artigo, quem talvez não tinha feito, né, as propostas, como vocês têm o Enem domingo, eu tinha falado para entregar a redação até domingo, gente, vou deixar até segunda noite, tá? Agora que eu me toquei, né, coitados. Deixo até segunda noite para que vocês consigam fazer o Enem em paz no domingo. Aí na segunda noite vocês, né, terminam de fazer, passam a limpo e me mandam essas redações do PAS, tá bom? Beijo imenso, Deus abençoe a noite e até a próxima, que é a revisão. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau, tchau, até mais.